Mateus 26, 39, diz assim: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Há quase 20 séculos atrás, Jesus Cristo, ele entra em cena na história humana para dar prosseguimento ao plano da redenção, o plano da salvação. Esse plano consistia em trazer esperança à humanidade, pois o homem estava condenado à morte, em consequência do pecado. O homem estava sujeito a viver no mundo onde predominavam as obras de Satanás. Um mundo triste, onde as pessoas seriam acometidas de enfermidades. As pessoas iriam lutar entre si, promovendo guerras, crimes, violências, sem limites. A maioria das pessoas seriam governadas pela tirania, pela corrupção. A pobreza iria se alastrar. Em consequência disso, ia proporcionar fome, miséria. O ser humano viveria num mundo infeliz, possuído, dominado pelas forças satânicas, desesperado, angustiado, e muitos iriam até suicidar-se. Por quase 4.000 anos, o planeta Terra foi entregue às trevas e às atuações dos demônios. Até que Jesus entra em cena, trazendo palavras de vida eterna, a introdução do reino da graça, o reino de Deus, trazendo libertação e cura para a humanidade, para os aflitos e sofredores. Jesus Cristo libertou os cativos de Satanás. Jesus Cristo alimentou as multidões. Jesus era o pão da vida. Jesus Cristo iluminou as pessoas que estavam em trevas, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus Cristo saciou a sede da humanidade, porque Ele é a água da vida. As pessoas estavam perdidas, desorientadas, como ovelhas sem pastor. E Jesus é o bom pastor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus precisava beber o cálice. Se Jesus não bebesse aquele cálice, o homem não poderia ser salvo e nem redimido. Em Mateus 26, a partir do versículo 36, a gente lê o episódio ali de Jesus no Getsêmani. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Durante mais ou menos 3 anos e meio, Jesus cumpriu sua missão. Orientou os apóstolos, fundou o cristianismo, e agora chegara a hora de tomar o último passo decisivo do plano da redenção. Ou Jesus bebia o cálice, ou deixava o homem perecer. E esse dilema angustiou a Cristo. Sua alma foi invadida por uma tristeza mortal. E diante dessa situação, porque Jesus encontrava-se na forma humana, a natureza humana de Jesus estremeceu-se de um medo imenso. Em Lucas, capítulo 22, no versículo 42,
a 44, a gente lê assim: dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse fenômeno chama-se hematidrose. É um fato raríssimo. Dos bilhões de seres humanos que já passaram pelo planeta Terra, até hoje que se tem notícia é que somente 2 pessoas passaram por essa experiência do suor transformar-se em sangue, e uma delas foi Jesus Cristo. De acordo com o médico Lebec, ele diz que a hematidrose aparece em condições plenamente especiais, durante uma debilidade física acompanhada de abalo moral, seguido de profunda emoção e de grande medo. E se nós percebermos, o medo, o terror e o abalo moral estão aqui no auge na vida de Jesus Cristo. Abalo moral: vergonha, remorso, desespero, vazio, angústia. Tudo isso Jesus estava sentindo pelo fato de que os nossos pecados estavam todos em cima dele. Pois ele mesmo, ao assumir o pecado da humanidade, ele assume as consequências desse pecado, ao ponto de separar-se de Deus. Pois o pecado separa o homem de Deus. Essa é a pior tragédia do pecado: viver separados de Deus, sem Deus, destituído de Deus e de sua glória. Terror: Jesus sabia perfeitamente tudo o que ele iria passar. Jesus sabia todas as consequências do que significava beber aquele cálice, que seria tortura, humilhação, dor e morte. Medo: a morte sempre causará medo e pânico para aqueles que não têm esperança e nem certeza da vida eterna. E Jesus, diante da morte, separado de Deus, ele experimentava o pânico e o medo que todos os perdidos vão sentir no dia do juízo. E ainda tinha a tentação de Satanás de que o pecado era tão grave que ele não mais iria ressuscitar, iria ficar para sempre na sepultura, mesmo sendo filho de Deus com atributos da divindade. Seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ocorreu ali uma vasodilatação intensa de capilares subcutâneos que se romperam em contato com os fundos de saco de milhões de glândulas sudoríparas. O sangue se misturou ao suor e se coagulou na pele e após a exsudação. E essa mistura de suor e coágulos que se reúne e escorre por todo o corpo em quantidade suficiente para cair por terra, conforme nós lemos na palavra de Deus. Interessante observar que essa hemorragia microscópica se produz em toda a pele, que fica, portanto, prejudicada, dolorida e muito sensível. O Pai não afastou o cálice. E Jesus, naquele dilema, ele decide por beber o cálice. E na sequência, Jesus é capturado, é interrogado. Jesus, com as mãos amarradas, é esbofeteado, esmurrado, escarrado em sua face. A turba coloca um véu na sua cabeça e continuam batendo em Jesus
e zombando dele exclamam: profetiza, quem foi que te bateu? Esses espancamentos vão até o momento da flagelação. Na flagelação, Jesus é amarrado seminu, com as mãos e os braços esticados para cima, e são utilizados correias múltiplas, que em suas tiras estão fixados esferas de chumbo ou ossinhos de carneiro. O chicote castiga todo o corpo, costas, rins, peito, coxas e pernas, rasgando a sua carne, que já estava sensível e dolorida pela hematidrose. A cada golpe, o corpo de Jesus estremece com um sobressalto doloroso. O sangue escorre até o chão. Um suor frio inunda sua fronte. Sua cabeça gira de vertigem e náuseas. Calafrios percorrem sua espinha. Suas pernas dobram sobre o seu peso. E se ele não tivesse com as mãos amarradas, com certeza o seu corpo cairia sobre o seu próprio sangue no chão. Após os açoites, tece-lhe uma coroa de espinhos com um arbusto espinhento comum na Judéia, o Ziziphus spina Christi. Os espinhos são longos e muito agudos. O couro cabeludo é uma região do corpo que sangra muito e com muita facilidade. E essa coroa de espinhos, uma espécie de chapéu ou gorro, foi enterrada na cabeça de Jesus a pauladas. Nós lemos isso em Mateus 27, no versículo 29 ao versículo 31. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Jesus Cristo, cansado, esgotado, pernoitado, com fome, todo dolorido e com os ombros e as costas dilacerados pelos açoites, teve que carregar um tronco de madeira de mais ou menos 50 quilos, pressionando e magoando seus ferimentos. Descalço, numa jornada de mais de 600 metros, uma estrada acidentada e irregular, cheia de pedregulhos, que proporcionou desconforto aos seus pés, fazendo-o tropeçar, perder as forças e cair desmaiado sob o peso da cruz, esfolando seus joelhos, alargando as chagas de suas costas, fazendo, obviamente, sangrar ainda mais. Jesus ele não iria conseguir, sem ajuda, chegar até o Calvário. E chegando ao Calvário, Jesus é crucificado. Transpassando-lhe as mãos e os pés, no momento da marretada, ao sua mão ser cravada, Jesus sente uma dor inenarrável, como uma língua de fogo percorrendo todo o seu corpo até o cérebro. E ele sofreu a mesma coisa com a outra mão e os 2 pés. E por mais de 3 horas ficou pendurado na cruz. O corpo fica pendente sobre a cruz, a madeira roça-lhe as costas laceradas, e o crucificado sofre de asfixia. É quase impossível respirar pendurado numa cruz, pois todo o corpo fica com câimbras, uma cãibra alucinante que sufoca os seus pulmões. E aí, para o crucificado puxar o ar e respirar melhor,
Era necessário firmar o corpo sob os cravos dos pés, aumentando a sua chaga. E nesse processo de sobreerguer sobre os cravos dos pés, ele consegue puxar um pouco de ar. Só que no caso de Jesus Cristo, toda vez que ele tentava se sobreerguer sobre os cravos dos pés, a coroa de espinho penetrava ainda mais em sua cabeça. A morte da cruz, com certeza, foi uma das piores formas de tortura imposta ao ser humano. Muitos ficavam naquele sofrimento ali por horas. E quando os algozes queriam que a morte fosse rápida, quebravam-lhe as pernas, pois com as pernas quebradas os condenados não mais conseguiam se sobreerguer sob os cravos na cruz, e assim ficavam asfixiados, sufocados e tinham a morte horrorosa. O corpo pendurado, desidratado, com a perda de sangue pela febre ante a tetania, proporcionava uma sede terrível que faz a língua aderir o céu da boca. Sem falar das moscas que pousavam no rosto, nas feridas que infectavam rapidamente, aumentando ainda mais a febre. Aquele lugar é um lugar infestado de moscas. A intensa cãibra em todo o corpo faz endurecer todos os músculos, inclusive os músculos respiratórios. O ar entra e o crucificado não consegue expirar. E os pulmões ficam cheios de ar, e assim a morte é um doce alívio a tal cruel tortura. A cruz, um instrumento de martírio. Não se conhece com precisão a origem desse suplício. Crê-se que os persas ou certas tribos bárbaras, como citas, adotaram essa maneira cruel de dar morte aos injustiçados. Recordemos que na época de Jesus era Roma a soberana. Suas férreas hostes haviam conquistado o mundo, conhecido e adotado alguns de seus costumes. A crucifixão era uma das maneiras de castigar os rebeldes políticos originários de nações vencidas. Também era aplicada aos escravos ou criminosos estrangeiros. O povo daquele tempo considerava essa forma de execução como a mais severa de todas. Começava-se flagelando os culpados. Isso era feito de uma maneira cruel. O instrumento do qual se serviam evocava por si só a atrocidade desse suplício. Compunha-se de 4 ou 5 bolas de chumbo unidas a uma corrente que terminava numa madeira. De cada uma dessas bolas sobressaíam pequenos ganchos de ferro em todas as direções. As pontas se agarravam à pele e rasgavam as vestiduras e os músculos. Se abusava ao condenado, era comum que falecesse. Depois da flagelação, o réu era conduzido ao lugar de execução. Escolhia-se normalmente uma via pública ou praça e obrigava-se aos mais baixos criminosos que levassem a cruz até seu lugar de execução. E com frequência, quando a estavam por colocar sobre os ombros, resistiam com desesperada violência até que ficassem dominados e se atava sobre eles o instrumento de tortura. A vítima, despojada de seus vestidos, era cravada no madeiro e suspensa entre o céu e a terra. Depois de serem crucificados, os réus eram dominados pela febre. As feridas se infectavam muito depressa. As moscas pousavam sobre elas e as agravavam. A sede era terrível, dada a evaporação da água pelo corpo exacerbada pela febre mais alta. A morte era lenta e atroz. O condenado sofria intensamente e mergulhava na mais profunda das agonias. Para os torturados, o único consolo era a própria morte. O que você está fazendo em favor da causa divina?
valeu a pena o sacrifício, o Pai não afastou o cálice. Por que tudo isso? Antes de morrer, uma das poucas coisas que Jesus consegue falar foi o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo esse sofrimento foi por causa do amor de Deus ao ser humano. Deus poderia ter resolvido o problema do planeta Terra apenas com um gesto de sua mão, e o planeta Terra poderia ser destruído, desintegrado diante do universo. Mas Deus não fez assim. Deus enviou seu Filho, e o Filho decidiu, aceitou beber esse cálice. E hoje, Jesus Cristo faz um convite a você que está me ouvindo. Vinde, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele está de braços abertos, desejoso de receber a sua vida, o seu coração, a sua fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28: Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a sua salvação. Então nós vemos aí o imenso amor de Deus e o convite de Deus. Venha para Jesus. Aceite-o como Salvador pessoal e receba a vida eterna. Que ao nós olharmos para o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, que nós possamos ter uma vida mais grata a Deus, uma vida mais santa a Deus, e que nós possamos nos preparar também para o seu reino. Em nome de Jesus, amém.